harani kamitsu marimasu. Kamorogi kamoro mino mikoto mochite. Some mioya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachi hana no odo no ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasero hara ido no kamitachi moro moro no magagoto sumike gareo hara itamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ame no fujikoma no mimi furitatete kikoshime seto kashikomi kashikomi momausu miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Nishiano mikami mamori tamae saki hae tamae Meishiano mikami mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Mirokudai kokuten Mamori tamae saki hae tamae Mirokudai kokuten Mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Boa tarde a todos. Hoje o tema, o ensinamento é ego e apego. Eu acho que ele está bem propício para o culto que se aproxima, que é o culto do paraíso terrestre, que vai ser domingo. E eu até falei sobre isso ontem com o pessoal da Argentina, na aula que eu dei para eles ontem. Ego e apego.
Os problemas complicados ou de difícil solução quase sempre se devem ao ego e ao apego. Ambos coexistem no interior de cada ser humano como se fossem irmãos. Esses dois males são, portanto, a causa das desgraças que atingem todas as pessoas. Muitos políticos, por exemplo, deixam de afastar-se da vida pública no momento oportuno, devido exatamente ao excesso de apego e a uma posição de destaque. Chegam, por isso, às vezes, a situações deploráveis. O mesmo acontece com grandes empresários que, desejosos de muitos lucros, afugentam os clientes, trazendo desarmonia à sua empresa e desequilíbrio aos negócios. Também nas relações familiares ocorre algo semelhante. Em muitos casos, os problemas entre casais resultam de um ego exagerado ou de apego excessivo. Geralmente, o lado mais insistente acaba sendo repelido. Pode-se ainda verificar que todos os sofrimentos causados aos outros e a nós mesmos advêm de fortes impulsos interiores que acentuam os sentimentos de autovalorização. Por isso, um dos principais objetivos da fé é a eliminação do ego e do apego. Eu mesmo, desde que compreendi tão importante princípio, tenho procurado esforçar-me o máximo possível para abandonar esses dois males. À medida que bons resultados vão sendo conseguidos, percebo que os sofrimentos diminuem e o nível espiritual se eleva. Então, pode-se afirmar que o aprimoramento de cada um de nós será cada vez mais elevado quanto maior for o esforço pessoal para a eliminação de egos e apegos. E também a união verdadeira entre os homens só ocorrerá dentro de um nível idêntico de espiritualidade. Assim, mesmo após a morte, os casais não terão permissão para viver juntos, caso se encontrem em estágios diferentes. Contudo, às vezes, após adquirirem certo grau de desenvolvimento, recebem permissão divina para se encontrarem. Não têm, entretanto, autorização para se abraçarem a fim de matar saudades. Caso o façam, terão seus corpos enrijecidos e perderão a oportunidade de futuros encontros. Todavia, à medida que se vão aprimorando, usufruem de maior liberdade para estarem juntos. Analisando essa verdade, dá para perceber como difere do que ocorre na Terra o comportamento no mundo espiritual. Ainda é importantíssimo eliminar totalmente qualquer tipo de apego quando se trata da propagação da fé. Embora pareça uma atitude fervorosa, nunca serão obtidos bons resultados se alguém procurar convencer os outros ou transmitir algum ensinamento através de constantes insistências ou de recursos exagerados. Não tentem, pois, impor suas convicções religiosas a ninguém. Essa atitude constitui uma blasfêmia. Quando apresentarem caminhos espirituais a alguma pessoa, falem pouco. Só continuem expondo suas ideias ao sentirem que os ouvintes estão interessados. Caso contrário, aguardem o tempo propício. Essa é a maneira de agir que revela a total ausência de ego e apego. É um ensinamento muito interessante, né? Uma frase que tem aqui que é bem interessante. Todavia, à medida que se vão aprimorando, à medida que bons resultados vão sendo conseguidos, percebo que os sofrimentos diminuem e o nível espiritual se eleva. Eliminar o ego e apego. Talvez seja duas coisas que mais hoje são visíveis na humanidade. Pode reparar, toda briga que tem, toda guerra que tem, todo conflito que tem, é ego. Né? É ego e apego. Muitos querem brigar para ter uma posição melhor e tudo mais tal, e outros se defendem porque não querem perder aquilo que tem, ou não querem dividir, não querem compartilhar. Né? Então, tudo é motivo de ego e apego. Até na religião. Né? Muitas vezes a gente ouve coisas ou relatos absurdos, tudo motivado por ego e apego. Eu posso ser cristão, o Isaide também é cristã, mas a minha religião, a minha linha cristã é melhor que a dela, e ela vai achar que a dela é melhor que a minha. Né? Dentro de uma linha mais ampla, dentro do cristianismo tem católico, protestante, até espírita, vamos dizer, em algumas situações também, a linha kardecista também tem esse lado cristão, vamos colocar assim.
Mas os três não podem sentar no mesmo local para discutir religião. E dentro desses três grupos ainda vão ter subgrupos que vão se matar, porque também não vão querer conviver com esses grupos. E assim sucessivamente, porque eles sempre vão achar que o lado dele é melhor. Não tem, é uma coisa meio absurda, mas funciona assim. Até dentro do islamismo também tem isso. Tem os xiitas, tem os sunitas e outros mais. Uns são mais calminhos, outros são mais bravinhos, né? Então, aí você pergunta, mas dentro do budismo também tem divisões. E outro dia eu vi uma coisa absurda, em Mianmar, um monge budista pregando a destruição de um outro grupo lá, querendo uma guerra para poder matar os caras, um budista, um monge, né? Uma coisa totalmente fora, sem nexo, né? Que o budismo prega pela paz, né? Então, assim, Buda não criou a religião budista, Cristo não criou o cristianismo, Maomé não criou o islamismo, e assim vai. Todos criaram uma coisa só, o amor de salvar as pessoas. Mas a vaidade e o ego tomaram conta, né, dessa linha meio absurda. Semana passada, é uma semana aqui, uma pessoa de outro estado, uma ministra, fez um comentário bem besta em relação à arte do Jorei. Como a pessoa desconhece, então ela faz comentários que não tem meio nexo. Onde falava, por exemplo, que na cidade tal não existia, só existia a Igreja Missionária Comunidade do Brasil, e a arte de Jorei e tal não fazia parte dessa instituição. Consequentemente, todo e qualquer problema que vir a acontecer, eles não se responsabilizam, porque trata-se de dissidentes da própria igreja. Eu respondi para ela, eu falei assim, olha, só está certo até dizer que nós não fazemos parte, realmente, mas dissidentes da messiânica nós não somos. Nós não saímos de lá e a arte de Jorei nasceu. Eu falei, só está equivocada. Mas como eu estou indo em breve para a sua cidade, me coloco à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Assim, quando for informar alguma coisa, informe com clareza, né? Não pode ser leviano no que se informa. E coloquei assim, um conselho: leia ensinamento, estude, fará bem para a senhora. A mulher respondeu virada no capeta. Quem o senhor pensa que é para me orientar, para me dar conselho? Eu falei, depois eu respondi. Aí eu ri e coloquei, olha, eu sou alguém que a senhora não conhece, mas eu não faço parte dos desmandos que a senhora, com que a senhora participa e convive e tudo mais e tal. E mais uma vez eu lhe digo, eu não sei se a senhora tem fé, mas ore bastante, que vai precisar, né? Nós queremos uma coisa, levar a luz do Jorei para salvar pessoas. Nós somos do mesmo segmento religioso, como tem vários. No Japão tem quase 90 grupos distintos. Aqui no Brasil, nós que estamos abrindo a porteira para mostrar que tem vários grupos aqui no Brasil também. E isso incomoda. Ao invés de a pessoa ficar feliz que alguém foi, poxa, a pessoa estava afastada, voltou para a fé, está seguindo o Meixo Sama, ou alguém teve um milagre com o Jorei, em vez de compartilhar algo, não vai lá que lá é isso, não vai lá que lá é do mal, não vai lá que lá é aquilo, tudo ego e apego. Como se nós fôssemos de porta em porta tomar membro, não tem lógica, né? Então o que falta para as pessoas? Estudar ensinamento. Na minha palestra que eu vou fazer agora no culto, do dia 15, eu falo muito sobre essa grande transição que vai ter. Na realidade, se você pensar bem, no dia 15 de junho, nós estamos praticamente como se fosse renascendo. Mas tem que fazer nascer o verdadeiro ego nosso. O que seria esse ego verdadeiro? É aquele que tem origem naquela partícula divina que todos nós temos. Meixo Sama fala que todos nós temos um canon dentro da gente. Então, se nós temos um canon dentro de nós, temos que fazer com que essas cascas que nos envolvem, que impedem que a gente enxergue, que a gente tome atitudes corretas e tudo mais, que essas cascas quebrem, para que esse canon, que porventura esteja adormecido, ele acorde e tome sua posição. Então, esse tem que ser o verdadeiro ego nosso a se manifestar. Então, na minha palestra eu vou falar sobre isso. Então, quando eu vejo alguém comentar, olha, teve um milagre aqui, pô, show de bola.
Então o milagre lá, pô, show de bola. Mas a pessoa fala que não, que é o contrário. O padre Mauro que vem aqui, nós fizemos uma missa aqui, um culto ecumênico, né? Aí o padre trouxe a paróquia dele. E trouxe um monte de ministros da Eucaristia para poder participar. Até um fez a locução, né? Aquele senhor que fez a locução, acho que é Zé Carlos, ou Paulo, né? Alguma coisa assim. Ele estava com um problema gravíssimo no coração. E quando eu dei a palestra, depois quando acabou todo o cerimonial, ele veio e falou assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, e eu vou me lembrar muito das suas palavras, no momento que eu estiver entrando em cirurgia. E se eu sobreviver, eu venho aqui para agradecer. Eu falei, cara, mas eu nem sabia o problema que ele tinha. Passado um tempo, apareceu ele aqui e o padre Mauro. Eu falei, aí ele veio e falou assim, eu vim aqui para agradecer, porque eu tive uma grande graça. Eu praticamente morri na mesa da cirurgia, mas eu lembro que a hora que eu entrei, eu mentalizei o altar aqui, olha, ministro da Eucaristia, mentalizei o altar aqui, lembrei das palavras que foram ditas, e eu falei, que Jesus Cristo e Meixo Sama estejam comigo nesse momento dessa cirurgia. E ele veio com o padre aqui para dizer, eu tive uma grande graça, e essa graça eu alcancei aqui na Arte do Jorei. Não é? O padre ficou com raiva? Pelo contrário, uma alegria só. Né? Então as pessoas, às vezes no mesmo segmento, são mais briguentas, mais belicosas do que árabe e judeu. Né? É uma coisa de louco. Né? Tudo por causa do ego e do apego. O meu é melhor, o meu é isso, o meu é aquilo. Ontem veio uma pessoa aqui, a sua amiga, que vem pegar sempre consulta com a senhora. Né? Queria conversar, vamos conversar. Ah, que eu estou vendo isso, que eu estou sentindo aquilo. Uma pessoa está vendo tal coisa, incorpora e fala para mim, isso, aquilo, outro. E agora, estou ficando todo inculcado, o que eu faço? Eu falei, filha, se essa pessoa incorpora, que ela vem receber jornal aqui, nunca teve nada aqui dentro, e está tendo encosto só quando encontra com você, algo está errado. Eu falei, mas se for assim, quando incorporar, levanta, tchau, estou indo embora, deixa a pessoa lá. Ah, mas se ela falou umas coisas, eu gravei na minha cabeça. Você gravou porque você quis, pela sua afinidade, e você gosta de querer saber o futuro, de saber o que vai acontecer, então você vai atrair pessoas assim. Ah, e agora o que eu faço? Eu falei, você está lendo o ensinamento? Não. Então, se você não lê ensinamento, muitas respostas que você está buscando comigo, está tudo escrito nos ensinamentos do Meixo Sama. É só você ler. Quanto mais você ler, você vai tirar dúvidas que você vai se livrar desse caminho tortuoso que está seguindo. Além do mais, você entrando nesse joguinho, incorpora ou não incorpora, incorpora ou não incorpora, sem futuro ou sem futuro, se é isso e aquilo, você vai ficar nas garras dessa entidade, se porventura for uma entidade realmente, aí você vai se lascar toda, aí você vai entrar pela essa porta de novo, ah, reverendo, preciso de orientação, estou toda ferrada porque eu fiz isso. Ou seja, você fez uma burrada consciente e quer que a gente limpe agora a sujeira que você fez. Falei, não é melhor você cortar o mal desde já? Porque ele já sabe o que vai acontecer lá na frente? Não lê ensinamento. Não, porque interessa, eu quero saber o meu futuro. Né? Quero saber o que vai acontecer. Né? Enquanto estiver sendo conveniente. Mas depois que se lasca toda, vem que a gente faça mágica. Né? Tem um ensinamento, aqui Meixo Sama fala, sobre eliminar esse ego e apego, você tem que pedir a Deus para que tire isso dentro de você. Tem que ter esse desejo realmente de querer mudar. Eu não posso manifestar isso, eu não posso, né? Porque é igual julgar. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos entrar nesse mérito. Mas, mesmo antes de falar, você não pode nem pensar. Né? Porque só de pensar, já entrou no julgamento. E toda vez que você profere qualquer palavra de lamúria ou reclamação, a luz de Deus não penetra. Então tem que pensar muito isso. Porque se você for, poxa, eu tenho que parar esse pensamento fora daqui, isso não me pertence, né? Porque senão a luz de Deus não penetra. A luz de Deus não penetrando, você incorre nos erros, no julgamento, na precipitação, na ansiedade e tudo mais tal. E Meixo Sama fala que para eliminar o ego e o apego, você tem que querer e pedir a Deus que o ajude a eliminar o ego e o apego. Mas Deus está aqui. Tá bom, eu te ajudo. Mas vem, né? Faz tua parte.
Porque não adianta a pessoa dizer que quer tirar, quer mudar, quer se transformar, quer se renovar, se ela não toma atitudes condizentes ao seu desejo. E Deus também não pode fazer nada. Se a pessoa fica imobilizada ou acomodada, Deus vai dizer amém. Ah, eu quero mudar, mas não consigo ir aí. Eu não tenho como te puxar, você tem que vir. A salvação é esforço. A salvação é esforço. A salvação, não adianta a pessoa vir aqui, você pode rezar para mim? Ah, mas você não pode vir no culto? Ah, sabe o que é? É que eu vou viajar. Você não pode vir no culto? Ah, sabe o que é? É que eu tenho uma festa para ir. Mas você não pode vir no culto? Ah, não sabe o que é? Eu tenho um aniversário para ir, não posso faltar. Falei, como é que eu vou fazer uma oração? Eu posso rezar para você. Por mais sentimento que eu tenha, eu não sei se Deus vai dizer amém para o seu pedido. Porque você coloca só Deus no segundo plano. Não é? Então, nós temos que ter palavra e comprometimento com a palavra, com o nosso desejo perante Deus. Porque nós temos que rezar muito também para que o nosso sonho seja o sonho de Deus. Não é? Que os nossos sonhos estejam dentro do sonho de Deus para nós também. Se nós conseguirmos vencer essa fase, que a minha fala aqui, pode-se ainda verificar que todos os sofrimentos causados aos outros e a nós mesmos advêm de fortes impulsos interiores que acentuam sentimentos de autovalorização. Que fortes impulsos são esses? E autovalorização? Eu sei mais que todo mundo. Eu sou bom. O que eu faço dá certo. O que você faz está errado. Você está errado. Assim está errado. Aquilo não funciona. Aquilo outro. Todo mundo está errado. Só eu faço certo. Eu não concordo com isso. Eu faço assim. Não é assim? Tudo que as pessoas fazem está errado, só o que eu faço está correto. Mas a vida tem uma coisinha chamada resultado. A sua vida tem que mostrar, os resultados das suas ações tem que mostrar que o seu caminho, né, nessa vida que está seguindo está correto. Como é que um empresário fracassado, cheio de dívida, vai falar de prosperidade e sucesso? Não é? Ele não tem como falar. Ele não tem como falar, se ele não é exemplo disso. Né? Alguém tem coragem de chamar o Maluf, Paulo Maluf, ou o pessoal do Mensalão, para dar uma palestra sobre ética? Não tem, né? Não tem lógica. Vou chamar aqui o José Maria Marim para falar sobre o que é ser uma pessoa correta e digna no esporte. O que é uma gestão correta. Ninguém tem coragem, não tem lógica. Né? Então, tudo nós tem que ser coerente com as nossas palavras. Nós somos messiânicos. Então, nós temos que ser o quê? Um espelho dos ensinamentos de Meixo Sama. Para quê? Eu não preciso falar de religião. Eu tenho que ser alguém muito forte religiosamente que transmite os ensinamentos da minha fé através das minhas atitudes. Eu tenho que cuidar muito nessa mudança, nessa grande transição que está acontecendo agora, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. Pela ordem. Eu penso, eu falo, eu ajo. Não é? Não vai dizer, eu fiz sem pensar. Mentira. Agir de supetão, de impulso. Não é? Mentira, tu pensou. É pensamento, palavra e ação. Não tem como fugir. Não é? E se tudo acontece primeiro no plano espiritual, imagina que zumba que ficou lá em cima. Essa menina de ontem, espera aí que eu tô com dor nas costas. Ela falou assim, mas o espírito que vem falar comigo é de luz. Eu falei, escuta, você acha que espírito de luz não tem mais o que fazer, não? Não é não? Se você estudar um pouco da espiritualidade, você vai ver que no mundo espiritual tem camadas. Quanto mais alto, mais leve, mais puro ele é. Quanto mais baixo, mais densas são as camadas e mais doloroso essa descida. O próprio Cristo, vamos colocar, ao descer, também sofreu. Porque sai de um nível de paraíso para vir para o nível de inferno. Dói. Não tem como. Eu falei, eu nunca vi espírito de luz baixar em alguém. Ele pode intuir, alguma coisa. Mas, é um trampo danado, cara. E vai usar um aparelho todo sujo como o nosso, para dar um recadinho.
Se fosse assim, Cristo baixava, Meixo Sama baixava, Buda baixava, né? E ninguém ouve falar que eles baixam em ninguém, não. Outro dia eu vi falar, eu já vi também um caboclo que uma mulher falou que recebia Meixo Sama. aquele centro que nós não foi, né? Foi eu e o Misso Ailton, que eu fui dar uma palestra lá na Raposo Tavares, no Centro Espírita. Estava tudo bem, estava com um sheik, estava com um rabino, estava com várias pessoas lá. Aí, uma certa hora, uma conversa informal, o responsável pelo local, ele recebe Papa João Paulo II, ele recebe um santo lá, que eu esqueci o nome, uma outra lá recebe a Irmã Dulce, outra recebe a santa não sei das quantas. Falei, cara, deve ser uma quermesse isso aqui, porque... Desculpe o termo, mas virou zona, né? Não, pensa, da mesma forma que morreram, não significa que estejam no plano divino. Mesmo João Paulo II sendo, foi canonizado, né? Ou só beatificado? Foi canonizado, né? Virou santo, né? É muito pouco tempo para a pessoa virar santo, não é não? Então são coisas que são muito esquisitas. E a pessoa recebe, mas como é que você sabe? Como é que você sente? Tem um ensinamento, Meixo Sama, que fala sobre a presença de Kanon, né? Presença de Kanon. Quando você está num local agradável e você sente um bem-estar repentino, uma alegria profunda de estar em algum local, de repente, nesse momento, alguma coisa pode ter ficado perto de você, sim. Isso, sim, é luz chegando perto de você, ou alguma energia muito positiva que chegou perto de você. Agora, de repente, baixou um caboclo em mim aqui, e começa a falar, e todo mundo vai acreditar que é? Como é que você sabe que é espírito de luz ou não? Aí também vai entrar o ego e apego. Como é que um espírito de luz vai entrar num ser humano, nosso, um espírito, vamos colocar assim, é lógico que vai ficar de cantinho, né, de ladinho, mas nós cheio de apego, cheio de máculas e tudo mais, para poder usar o nosso corpo, cheio de pecado e toxina, para poder falar alguma coisa. Nós temos intuição. O Meixo Sama fala que quando quer mandar algum recado, ele vai usar o seu guardião, que está aqui. De lá para cá, você fala, você age, e tu intui. Mas as pessoas gostam de cair na conversa. Eu fui kardecista antes de ser messiânico. Depois eu tive aulas, eu aprendi muito com mentores, tive muita aula. Então eu aprendi a diferenciar o que é verdadeiro e o que não é. Aqui, por exemplo, na Arte de Jorei, são 11 anos. Alguém já viu alguém incorporar aqui na igreja? Nesses 11 anos? Nunca teve. Já teve gente fazendo força aqui. Parece que está com dor de barriga. Falei, cara, não adianta tentar, não vai vir nada aqui, entendeu? Não adianta. E quando apareceu uns gaiatos que quis rolar aqui, passou vergonha. Que falou, acabou o showzinho, pode parar que ninguém confia em você não, o cara não está agradando não. Não adianta. Não adianta. Além do que, aqui tem um altar poderoso. Nós temos o Meixo Sama, tem a imagem da luz divina. Né? Temos os guardiões, vamos dizer assim, né? Porque tudo nós respeitamos. Então não adianta querer forçar nada. Com ego e apego, você abre brechas no seu coração. Essas brechas é uma porta de entrada para um outro sentimento gigantesco que as pessoas deixam penetrar, chamado ingratidão. Quem tem muito ego e muito apego, normalmente é muito ingrata. Pode reparar. Misso Aide, não, vou mudar a senhora, enjoei da senhora. Vou pegar a Dona Diva. Dona Diva chegou na igreja aqui, vamos supor aqui, toda ferrada, toda lascada. Aí nós cuidamos dela, demos força, demos missão, cresceu, evoluiu. E aconteceu mais ou menos isso, né, Dona Diva? Só está bem, dedica tal, né? Aí de repente um dia ela se chateia. Dá uma neura nela. Tô chateado. Só Deus é chato, só Deus é chato, essa ideia é chata, todo mundo é chato, né? Não vou vir mais porque eu estou chateado, uma coisa e tal. Você esquece a graça que teve, esquece a mudança que teve na sua vida,
E você se prende a uma coisa tão pequena. E muitas dessas pessoas com quem você está chateado, foram aquelas que deram a mão para você levantar. Né? Porque a gente deixou brechas. Por mais que alguém, num convívio, seja de igreja, de família, de trabalho, não importa, o magoe, de alguma forma, em algum momento, você teve gratidão por ela. E é isso que tem que ficar gravado. Você não pode deixar que a parte negativa, isso é problema da pessoa. Se ela caiu de nível, não é problema seu. Eu não posso deixar que o nível baixo me contamine. Eu estou em evolução. Eu vou parar aqui, eu vou desistir, porque... Não, está errado. Está errado. Por isso que eu estou falando sempre para todo mundo, que nessa busca pela essência de Meixo Sama, do que é viver o que ele viveu, buscar entender o que ele sentia, lendo a história dele, relendo várias situações, relatos de ministros e membros que dedicaram com ele, dos familiares dele, você vê passagens que nós vivenciamos na igreja, na família, em várias situações. Né? Você presencia, você vê, e você vê como é que ele agia. Já pensou se ele desistisse? Não vamos longe. Vamos pegar o próprio Jesus Cristo. Ele tinha 12 apóstolos. Né? Um traiu ele, vamos colocar assim. Mas se não fosse Judas, Cristo talvez não fosse o que fosse. Não, sim, deve ter levado um papo ali antes. Ó, já vai fazer tal coisa, né? Já tinha, porque se não fosse ele, não teria o avanço que teve, né? Da mesma forma, Judas também era um dos preferidos de Jesus, porque ele era inteligente. Os outros apóstolos, a grande maioria, era tudo meio chucro, né? Eles eram meio chucrão. Poucos eram que tinham a sabedoria, uma inteligência. Eles foram adquirir isso após a morte de Jesus, porque veio esse lado divino, que cada um herdou para cumprir sua missão, né? Mas vamos lá. Pedro não negou Cristo 3 vezes? Quantas tristezas será que ele, vamos esquecer um pouco os relatos que tem na Bíblia e outras situações, deve ter sentido, pô, já orientei os caras, os caras estão fazendo errado de novo, já falei isso, está pensando errado, não é? Quantas e quantas vezes deve ter pensado isso? Não é? Quando Cristo foi no templo, que ele começou a quebrar tudo lá, mandou todo mundo para fora, que a casa de Deus não era a casa dos vendilhões, não é? Ali não se manifestou um ego? Não foi? Ele não ficou bravo? Não, sim, ele não ficou bravo. Por quê? Porque ele quis preservar o quê? A casa de Deus. Esse ego foi positivo ou negativo? Porque a intenção dele não era afrontar ninguém, era preservar a casa de Deus. Sim, mas dentro disso, muitas vezes as pessoas deixam esse lado aqui, os impulsos interiores, agindo de tal forma, achando que está certo naquilo que está fazendo. Porque vê uma situação e acha que o que ela vai fazer está certo, independente do restante. Nós temos que pegar sempre os exemplos nesse nível. Meixo Sama, por exemplo, ele detestava mentira e fofoca. Né? Ele fala que ele não gostava de mentira nem de fofoca. E quando alguém ia falar alguma coisa para ele, ele não dava uma bronca? Isso também não é um ego. Mas qual o objetivo desse ego? Dessa manifestação? Fazer a pessoa ficar no prumo, por um bem maior. Meixo Sama morreu com 74 anos de idade, né? Novo, né? Praticamente ele deu um pontapé inicial por uma coisa gigantesca que viria a acontecer. E se ele tivesse vivo hoje, como seria? Sim, mas se ele tivesse vivo hoje, o que ele estaria vendo na fé messiânica? Será que nós, ao partirmos para o plano espiritual, vamos ter coragem de olhá-lo, olho no olho? Muitas pessoas hoje que se dizem ministros, reverendos,
líder, sacerdote, bababá, bababá. Quando chegar lá do outro lado lá, lógico que ele está no outro nível, mas será que vai ter oportunidade de um dia assistir uma aula, dar uma olhadinha? E aí, mestre Sama, beleza? Lembra de mim? Não é? Será? Porque aqui, uma vez o reverendo Nakashi falou uma coisa: muitos erros e desmandos que são feitos hoje em nome da fé são feitos por pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Mesmo sendo ministro, mesmo sendo reverendo, mesmo sendo pastor, pastor também não acredita muito nessa parte espiritual, mas muita gente religiosa não crê, acha que fez aqui, morre aqui. Se eu agisse, por exemplo, como muitos pastores, apóstolos, ou quem raio que for, chorando, pedindo ajuda, pedindo isso, pedindo aquilo, outro lá, só que usufruindo de uma riqueza material absurda, e fazendo campanha para a igreja, um monte de coisa, cara, como é que consegue? Nada contra a pessoa ter uma casa, ter um carro, nada, porque é o ideal, para não ter preocupação com aluguel, com nada, para poder dedicar e correr. Agora o cara tem 15 carros, um avião, fazendas, apartamentos. Mas aí se é fácil eu pedir para a senhora, doa tudo que você tem para a obra divina, por que também não doa? Não é? Não é? Eu fui dar uma palestra num centro espírita lá em Petrópolis, anos atrás. Grande, bonito para Dedéu lá. E tem 700 pessoas. Aí o mentor, o dono da, como é que fala? O líder da casa, o dono do... O cara que recebe o grandão lá, o responsável lá, na mesa central, os ministros e tal, aí estava eu, o bispo Marco, o Cláudio, o reverendo Wilson, um monte de gente. Dei a palestra, fiquei conversando, muita coisa e tal. E passou. O cara simples, o cara ele tinha um golzinho, um gol velho. E o local num lugar tudo verde, um lugar muito bonito mesmo. Ele tinha uma sala da paz, inclusive, lá também. Né? Até mandei uma imagem para ele de canal de 1000 braços. Passou. E ele sempre falava, fazia campanhas lá. Uma pessoa contou que ela tinha recebido uma herança, e ele falou que o ideal era, pelo menos uma parte, ela oferecer para a obra, tal. Outra ganhou um carro. Ele fez assim, não, é muito isso, dou o carro, já que você ganhou. Aí ela ofereceu para esse centro e tudo mais. Tal. Ele começou a namorar. Arrumou uma namorada. E essa namorada, vendo o carrinho dele, ela tinha uma condição financeira boa, ela deu um Honda para ele. Um carro Honda. Um Civic, se não me engano. O que os membros imaginaram? Que ele ia pegar esse Honda, ia vender e ia doar. Não vendeu, não. Aí a pessoa perguntou para ele, escuta, mas você também ganhou um carro, por que você não vende e doa? Não, não posso. Não, só aconteceu, houve um racha nesse centro, e o centro fechou. Depois que nós fomos lá. Não é louco o negócio? Né? Fechou o centro. E era um centro, quando eu fui lá tinha artista, tinha um monte de gente lá. Fechou o centro. Porque é muito fácil você exigir que os outros se doem, renunciem e tudo mais. Mas eu não. Comigo a banda é outra, né? Afinal de contas, Deus me escolheu. Eu sou o filho preferido dele, não é? O cara é muito doido. Ué. Fechou. E um lugar lindo, cara, cheio de árvores, um lugar muito bonito, né? Então, por isso que às vezes, quando tem ensinamento dentro do evangelho kardecista, só a salvação pela caridade, deturpa-se muito esse sentimento, esse ensinamento, né? Doa tudo que você tem, né? Mas ninguém quer viver simples, de forma tranquila, né? São Francisco de Assis era um poço de humildade e desapego, né? Não era? Totalmente desapegado de tudo. Mas na humildade dele, deturparam até a obra dele. Quantos colégios franciscanos vocês conhecem? Quem consegue estudar em colégio franciscano?
Só quem tem a condição financeira boa, não é? E muitos dos caras que comandam são bravos, meu amigo. Você já foi naquele colégio de freira, que as bichinhas são nervosas, né? Onde está a fé? É lógico que a escola particular tem que se manter, né? Mas você pagar R$2.000 da mensalidade de uma escola também é um absurdo, né? Então, São Francisco de Assis, não tem nada de São Francisco de Assis. Não tem nada. Nem os ensinamentos dele. Só tem um nome. Ego. Ego e apego. Dentro dessa mudança toda que nós temos que rever conceitos nossos mesmos, eu acho que esse culto agora, que vai ter domingo às 10 da manhã, é um marco para nós, né? Será o nosso 11º culto do paraíso. 11º culto do paraíso. Cada culto aqui foi de um jeito. Cada culto aconteceu algo diferente. Foi num culto do paraíso que eu me tornei reverendo, né? Nós só otorgamos ministros do culto do paraíso ou natalício, né? Então, é um momento de transição, de mudança mesmo. E nós temos que ter essa coragem. Nós não podemos ser hipócritas, não. Fala, né? Nós não podemos ser hipócritas, sabe, de pregar uma coisa e fazer outra. Eu não vou falar que eu tenho dó, porque eu já falei na outra aula, dó é coisa de parasita. Dó serve para alimentar parasita. Mas o que está para acontecer em termos de espirituais, refletindo isso na matéria, é muito violento. A cobrança está vindo muito rápida. Você é ingrato ali, você vai perder aqui. Hoje nós vimos isso. Uma ingratidão, um gesto de ingratidão, por mais simples que seja, banal, uma palavra mal colocada, qualquer coisa, a volta, vamos dizer assim, o reflexo é imensamente maior. Então nós temos que manter o coração sempre alegre, com constante sentimento de gratidão, não permitir que nada o contamine, procurar não pensar para não falar, nem agir julgando. Deus, Meixo Sama, está vendo tudo. Nós não precisamos comprar as dores dele. Ele vai atuar. Como eu estou falando sempre, nós temos que estar voltados e próximos ao altar. Fique tranquilo que as suas costas estão bem guardadas por ele. Ele está olhando quem está vindo por trás de você. Ele está olhando para ver quem vem te sacanear. E ele sabe muito bem como é que ele vai dar uma limpeza nisso. Agora, quando você se volta para brigar, para atacar, para isso, para aquilo outro, é seu ego, é o seu gá que está se manifestando. Aí fala assim, você quer resolver, então você resolve. Você quer fazer, então faça. A gente tem um exemplo aqui, bobo. Quando a gente estava arrumando as cadeiras aqui há um tempo atrás, o senhor Deus é obreiro. Ele manja. Aí veio uma pessoa, não é, senhor Deus, que queria ensinar o Pai Nosso para o vigário. O senhor Deus ficou bravo. Que tudo que fazia não é tal, né? Então sempre reclamando. É aquela coisa, você quer fazer? Então faça. Né? Então faz, a gente vai ficar só olhando. Mas quando nós estamos fazendo juntos, é melhor, um ajuda o outro, né? Mas o cara quis ensinar o Pai Nosso para o vigário, então faça. Você não pode nem pôr a mão. Mas nesse caso aqui não foi nem apego, foi ego, porque ele quis mostrar que ele sabia fazer e nós não, né? Ele quis mostrar. Parou de vir. Por quê? Porque não teve eco. Eu sei tudo, eu falo com lá o alto fala comigo, eu faço, mas e a tua vida, negão, como é que tá? Inferno.
nós temos uma maneira de servir. Então, cada um de nós aqui dedicamos num lugar, num determinado local. Então, quando a gente vai fazer quando a gente faz sozinho, a gente está sozinho. Mas quando a gente vai com mais pessoas fazer uma dedicação, vamos supor, eu dedico já um tempo no altar. Então, de vez em quando, vem outras pessoas para dedicarem comigo. Mas eu tenho que respeitar a maneira com aquela pessoa faz. Ela não tem que fazer igual eu faço. Ela não tem que botar a vírgula onde eu coloco a vírgula, não. Cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem um jeito de fazer a coisa. E não vai dizer que o jeito dela é o seu, qual é o melhor. Porque cada um tem um sentimento. Né? Então, mas o ego não deixa. Eu sei, eu faço melhor. Isso aqui é meu. Foi o que fiz. Sim. Mas afasta principalmente a própria pessoa de Deus. Aí ela cria um apego nela mesma, nas coisas dela. Por isso que ela é egoísta. Né? Se tiver coragem de mudar, é o primeiro passo para transformar a sua vida. Só porque a mudança ela vem, não é porque você falou que vai mudar, é porque você tomou decisão e começou a mudar. Né? Olha, gente, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso, tá? Avisei todo mundo, estou fazendo. Aí você não está fazendo, você acaba se afastando porque, né, cria uma vergonha, porque vai ficar chato, ninguém vai me cobrar, ninguém vai cobrar, mas você vai ser visto. Agora, se você não fizer nada, não precisa falar, não, me chama hoje e tal, muda a postura, o comportamento, a atitude, é mais fácil. Temos que tirar das dificuldades as lições que Meixo Sama quer nos ensinar. Mas, muitas vezes, por ego, você vai enxergar só que estou sendo boicotado, estou sendo atacado, alguém que quer me derrubar, é culpa de alguém que fez, alguém que aconteceu, muita coisa e tal. Eu nunca vou olhar para mim e dizer, graças a Deus, que oportunidade que eu tenho de crescer. Vai melhorar, ué. Então, as pessoas só dão valor muitas vezes quando perdem. E outra, eu sempre falo aqui, o nosso servir, ele é igual a corrida de revezamento. Quando acaba um, já passa para o outro já vai fazendo, assim vai. Por isso há revezamento nos cultos, há revezamento nas dedicações. Para quê? Para criar todo mundo tem que saber tudo. Não adianta ter especialistas numa coisa só. Sabe, reverendo, ontem aconteceu um fato, que até tem muito a ver com isso. Que um tempo atrás, na transição da Andressa de casamento, ela deixou de fazer muitas coisas em casa e eu pegava no pé. Ficava brava, né, com ela, falava assim, poxa, não quer me ajudar mais? Aí eu fui tirada como a chata, né, e lá vem ela de novo reclamar. E ontem ela esteve em casa e ela teve a mesma atitude, reclamando que o serviço estava muito, que o marido não ajudava, e começaram ali uma discussão, né. Aí depois eu cheguei perto dela e falei assim, eu vou refrescar só um pouquinho a sua memória. Há um tempo atrás, eu não era taxada como chata, que eu pegava no seu pé, que tinha que ajudar, que tinha que fazer as coisas. Então não se torne uma chata como eu fui. Porque hoje eu vejo que eu fui mesmo uma chata. Então, releve, não se torne uma chata como eu fui naquele tempo. Nossa, você doeu mais que... mas é uma verdade, não tem jeito. Né? É sabedoria, o tempo, é o tempo, cara. Por isso que nós temos que perseverar bastante. Eu vou repetir a frase que eu falei até para os membros da Argentina ontem, que eu falei no culto, que eu aprendi numa cachoeira. Absorva a firmeza das pedras, das rochas, absorva a energia, a firmeza das rochas, a força das águas e a intensidade da luz do sol. Toda vez que sentir alguma coisa, eu lembro disso, parece que eu me preencho. Eu quero chegar lá, porque você sente uma coisa descomunal, e nós temos um grande aliado nisso, que são os ensinamentos que o meu sistema deixou.
fortalece você horrores. E você, lendo e praticando, você torna-se uma rocha. Lendo e praticando, você consegue ter a força das águas para encaminhar, para salvar. E lendo e praticando, você consegue me orei e sentir a intensidade da luz do sol. Então, é só você praticar. A cachoeira está aqui. É só usufruir. Não tem esquema. Não, não. Ah, um alô pode dar. Mas chegava assim, oi, quanto tempo? Vamos dar um abraço, um beijo, acabou, esquece. Senão você vai congelado. Não, isso não vira quermesse. Agora. Mas, se você quiser. Agora não, tem um caminho. Tem um caminho. Se você for lá para cima, não tem, mas se for lá embaixo, está cheio. É. E você mudando de nível espiritual, você não tem mais esse instinto. Né? É. Bom, hoje às 19h30 vai ter o culto da saúde, excepcionalmente transferido para hoje, porque sábado é preparação para o culto de domingo. E domingo, nosso culto do Paraíso Terrestre, onde é o dia da mudança. Limpeza. Não, sexta-feira limpeza e sábado também preparação. Geral. Sábado eu vou limpar os altares. Né? Preparando tudo e tal. Também. Né? Mas é o dia de uma grande transformação. Por isso nós temos que aguentar firme até domingo, viu? Tem muita coisa acontecendo. Então nós temos que ficar muito fortes e próximos de Deus, porque a pedra está rolando. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa missão.